CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho no capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. É o item 6. E depois continuaremos com o livro Obras Póstumas. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando fala por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar a autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar. Querem pelo menos se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui mando eu, e sou detestado, e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces. Na tradução da FEB diz assim: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmentem jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Bonita essa mensagem, né? Vou passar a ler agora todo dia essa mensagem, que eu preciso. Não pela falsidade, mas eu preciso ser mais doce. Não é? Então, para mim, né? Vamos lá. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, obrigado pela inspiração, pela tua proteção desde já, porque sabemos que a teremos durante esses momentos de enlevo que o estudo doutrinário nos proporciona. Permita, Jesus, que o Mestre Kardec esteja a nos inspirar para bem compreendermos os seus escritos. Ajude-nos. Ele permita também que o altivo, com os espíritos guias da nossa casa, estejam conosco, o professor José Jorge, enfim, as irmãs queridas, a minha amada e querida Lourdinha. Em nome desses espíritos caros aos nossos corações, ao teu coração e à doutrina espírita, em nome de Leon Denis, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus acima de tudo, sempre em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos continuando aqui o estudo da beleza, não é isso? Kardec, o Obras Póstumas, a teoria da beleza.
Então tem uma carta aqui, a gente já está terminando esse estudo. Tem uma carta aqui, acho que é a última carta, né? É sobre a beleza. Essa é uma carta escrita por Lavater. Não é isso? Quem foi Lavater? Lavater. Quem foi Lavater? Vamos aqui. Johann Caspar Lavater, além de pastor, foi filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta do magnetismo animal na Suíça. É considerado o fundador da fisiognomia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Esse foi Lavater, século XVIII, nasceu em 1741 em Zurique, na Suíça, e morreu em 1801, também na Zurique. Vamos ver o que ele diz. A beleza, do ponto de vista puramente humano, é uma questão bem discutível e bem discutida. Para bem julgá-la, é preciso estudá-la como um amador desinteressado. Aquele que está sob seu domínio não poderia ter voz no capítulo. O gosto de cada um também tem importância nas apreciações que são feitas. Nada há de belo, de realmente belo, senão aquilo que o é sempre e para todos. E esta bondade eterna, infinita, é a manifestação divina sobre seus aspectos incessantemente variados. É Deus nas suas obras, nas suas leis. Eis a única beleza absoluta. Olha, Deus, né? Ela é a harmonia das harmonias e ela tem um direito ao título de absoluta, porque nada se pode conceber de mais belo. Então, tudo que vem de Deus, a harmonia absoluta. Essa é a beleza das belezas. Quanto ao que se convencionou chamar de belo e que é verdadeiramente digno desse título, é preciso considerá-lo apenas como uma coisa essencialmente relativa, pois pode-se sempre conceber algo de mais belo, de mais perfeito. Há apenas uma única beleza, uma única perfeição, que é Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos são apenas pálidos reflexos do belo único, um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Olha só, nessa carta que Kardec colocou aqui, nessa mensagem de Lavater, ele está mostrando, ele colocou os conceitos de beleza, os conceitos humanos. Ah, ele foi preconceituoso porque ele chamou o negro de feio. Mas esse era o estudo da época. E ele coloca aqui essa mensagem de Lavater dizendo, olha, na verdade tudo isso é ponto de vista, é gosto. A beleza está com Deus, ali é absoluta. O restante é um pálido reflexo da divindade. A harmonia é a beleza. O resto, pálido reflexo. Ele fecha esse estudo com essa carta de Lavater e continua. Há tantas harmonias quantos objetos criados, quantas belezas típicas determinando, por conseguinte, o ponto culminante de perfeição que pode atingir uma das subdivisões do elemento animado. A pedra é bela e diversamente bela. Cada espécie mineral tem suas harmonias, e o elemento que reúne todas as harmonias da espécie possui a maior soma de beleza que a espécie pode atingir. A flor tem suas harmonias. Ela também pode possuí-las todas ou isoladamente e ser diversamente bela.
mas ela apenas será bela quando as harmonias que concorrem para sua criação estiverem harmonicamente fundidas. Dois tipos de beleza podem produzir pela sua fusão: um ser híbrido, informe, de aspecto repulsivo. Há então cacofonia. Todas as vibrações eram isoladamente harmônicas, mas a diferença de sua tonalidade produzia um desacordo no encontro das ondas vibrantes. Daí o monstro. Descendo a escala criada, cada tipo animal dá lugar às mesmas observações, e a ferocidade, a astúcia, até a inveja poderão dar lugar ao nascimento de belezas especiais, se o princípio que determina a forma estiver sem mistura. A harmonia, mesmo do mal, produz o belo. Há o belo satânico e o belo angélico, a beleza enérgica e a beleza resignada. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, desde que seja harmônico, produz um tipo de beleza particular, cujos aspectos humanos são todos, não degenerescências, mas esboços. Também é certo dizer, não que somos mais belos, mas que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito. Eis porque este é o belo absoluto. Nós que progredimos apenas possuímos uma beleza relativa, enfraquecida e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Então o que foi que ele disse aqui? É tudo um ponto de vista. E é tudo um processo. A beleza absoluta está com Deus. A harmonia absoluta está com Deus. Nós estamos num processo. À medida que vamos nos elevando espiritualmente, nos tornamos mais belos. Então, é um processo. Fechou a ideia? Então, Kardec fecha esse ponto de vista dele. Aqui estava escrito dele, estava escrevendo, estava na mesa. Depois que ele desencarnou, pegaram esses pontos e trouxeram esse livro. Alguma pergunta? Depois da harmonia, da beleza, da teoria da beleza, vem a música celeste. Música celeste. O que significa a palavra celeste? Elevação, não é? O que significa a palavra celeste? Está aqui, ó. Relativo a céu, célio, que aparece no céu. Ó, celeste, música do céu. O nome já está dizendo. Elevação, né? Coisas elevadas. Aí você escuta umas pessoas aí cantando, né? Aquilo não é música, aquilo é grunhido, som tribal. Aí você escuta um Beethoven, um Bach, um Mozart. Aí você fica pensando no que é a música celeste. Um dia, numa das reuniões da família, o pai tinha lido uma passagem de O Livro dos Espíritos concernente à música celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, dizia para si mesma: mas não há música no mundo invisível. Isto lhe parecia impossível. Entretanto, ela não externou seu pensamento. À noite, ela própria escrevia espontaneamente a seguinte comunicação: Esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se de música. Aprendeste que do céu é bem de outro modo mais bela que a da terra.
os espíritos acham-na bem superior à vossa. Tudo isso é a verdade. Todavia, tu te dizias intimamente: como Bellini poderia vir dar-me conselhos e ouvir minha música? É provavelmente algum espírito leviano e farsante. Aqui é uma alusão aos conselhos que o espírito Bellini lhe dava às vezes sobre a música. Tu te enganas, minha filha, quando os espíritos tomam um encarnado sob sua proteção. Seu objetivo é de fazê-lo adiantar-se. A gente tem um Chopin, não falei, né, de Chopin. Quem foi? Vou botar aqui pra gente. A gente ouvir um pouco aqui. Ouvir não. Ouvir de Frédéric Chopin. Olha só. Frédéric François Chopin, também chamado Frédéric Francisque Chopin, foi um pianista polonês radicado na França e compositor para piano da era romântica. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. Esse buscava, sentia a música celeste e traduzia, fazia esforço para traduzir no piano. Nasceu na Polônia, nós vimos, e a composição mais famosa de Chopin, né? Noturno, eu gosto de Noturno. Morreu lá, complicações com a tuberculose que ele teve. Então vamos lá. Assim, Bellini não acha mais bela Bellini era o espírito que assessorava a menina, né? Assim, Bellini não acha mais bela sua música, porque não pode comparar a do espaço. Porém, ele vê tua aplicação e teu amor por esta arte. E ele te dá conselhos. É por sincera satisfação. Ele deseja que teu professor seja recompensado de todo o seu esforço. Achando sua composição muito infantil, diante das sublimes harmonias do mundo invisível, ele aprecia seu talento, que se pode chamar de grande nesta terra. Acredite-o, minha filha, os sons dos nossos instrumentos, vossas vozes mais belas, não poderia vos dar a mais fraca ideia da música celeste de sua suave harmonia. Olha, porque tudo canta no universo, né? Tudo canta. Alguns instantes depois, a moça disse: papai, papai, vou adormecer, vou cair. Logo, ela se curvou sobre uma poltrona, exclamando: oh, papai, que música deliciosa! Acorda-me, porque senão eu me vou. Os assistentes apavorados não sabiam como despertá-la. Ela disse: água, água. Com efeito, algumas gotas lançadas sobre o rosto, produziram de pronto resultado. Atordoada a princípio, voltou a si lentamente, sem ter a menor consciência do que havia acontecido. Na mesma noite, achando-se só,
o pai obteve a seguinte explicação do espírito São Luís: quando lias para tua filha a passagem do Livro dos Espíritos, que tratava da música celeste, ela estava em dúvida. Não compreendia que a música pudesse existir no mundo espiritual. Eis porque, esta noite, disse-lhe que era a verdade, não podendo isto persuadi-la. Deus permitiu para convencê-la que lhe fosse enviado um sono sonambúlico. Então seu espírito, desprendendo-se de seu corpo adormecido, lançou-se no espaço e foi admitido nas regiões etéreas. Seu êxtase se produzira pela impressão da harmonia celeste. Também ela exclamava: que música! Mas sentindo-se cada vez mais transportada a regiões elevadas do mundo espiritual, ela pediu para ser despertada, indicando-te o meio, quer dizer, a água. Tudo se faz pela vontade de Deus. O espírito de tua filha não duvidará mais. Embora desperta, ela não tenha conservado a memória nítida do que se passou, seu espírito sabe no que apoiar-se. Agradecei a Deus favores de que cumula esta criança. Agradecei-lhe de dignar-se fazer-vos conhecer cada vez mais sua onipotência e sua bondade. Que suas bênçãos se derramem sobre vós e sobre este médium ditoso entre mil. Agora vi que coisa, que merecimento, né? De São Luís vir e dar uma comunicação e explicar a menina, né? Tirar a dúvida da menina, ela é elevada, então o pai dela, a família dela, tinha méritos para com relação à música. Imagine o que é ouvir um Chopin tocando no mundo espiritual, hein? Então, para enlevo dos trabalhadores do SEAP, esta noite Chopin fará um concerto. Ó, aí vão os desencarnados e nós os encarnados. Porque tem esses momentos de... Então, ele buscando ainda mais como espírito a inspiração do mais alto. A Dona Ivone diz naquele livro ali, acho que é o Recordações da Mediunidade, ou é o Devação do Invisível, um dos dois. Eu sempre confundo os dois livros. Dá vontade de estudar novamente os dois livros aqui, né? Quando acabar o Dramas da Obsessão. Não vai depender de mim, vou perguntar para ela qual é o livro que a gente tem que estudar. Mas ela diz ali que estavam reencarnando esses espíritos, amante das artes, das belas artes, no campo das artes, para trazer enlevo, para trazer cultura para nós, para o homem. E como nós estamos pobres disso, hein? Eles já foram atendidos? Já foi? Como nós escutar a Anitta, ninguém merece, né? Pablo Vittar e outros mais por aí, meu Deus do céu. Tem que vir esses espíritos o mais breve possível. Pois é. Então, vamos continuar aqui e dar uma nota aqui. Perguntar-se-á, talvez, que convicção pode resultar para esta jovem do que ouviu, já que de nada se lembra. Se no estado de vigília os detalhes apagaram-se de sua memória, seu espírito se lembra. Resta-lhe uma intuição que modifica seus pensamentos. Ao invés de se opor, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe serão dadas, porque ela as compreenderá e que intuitivamente as achará de acordo com seu sentimento íntimo. O que se passou aqui por um fato isolado no espaço de alguns minutos, durante a curta excursão que o espírito de uma jovem fez ao mundo espiritual, é análogo ao que acontece
no intervalo de uma existência a outra, quando o espírito que encarna possui luzes sobre o assunto qualquer. Ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias que se referem a esse assunto, se bem que não se lembre, como homem, da maneira como os adquiriu. As ideias, ao contrário, para as quais ele está maduro, entram em dificuldade no seu cérebro. Assim, se explica a facilidade com a qual certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Estas ideias apenas fazem despertar nelas aquelas que elas já possuíam. Elas são espíritas de nascença, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Compreendem logo as primeiras palavras e não têm necessidade de fatos materiais para se convencer. É incontestavelmente um sinal de adiantamento moral e do desenvolvimento espiritual. Então ele está explicando aqui da menina. Ela não vai lembrar, mas ela vai trazer na alma a intuição. Assim como nós somos espíritas, porque nós trouxemos isso lá do espaço. Uns têm mais facilidades, estão mais amadurecidos. Você vê médiuns incipientes e vê médiuns como um Chico, como um Altivo. E eles não são médium de agora. Eles lembravam da outra vida? Não. Mas traziam já na alma aquela aptidão, aquela prática, aquilo, tudo que eles traziam com eles. Assim como uns trazem a matemática ou uma ciência qualquer, uma aptidão qualquer. E ele termina aqui, né? Vai terminando. Na comunicação acima é dito: agradecei a Deus favores que cumula essa criança, que as suas bênçãos se derramem sobre este médium ditoso entre mil. Estas palavras pareceriam indicar um favor, uma preferência, um privilégio, enquanto que o Espiritismo nos ensina que Deus, sendo soberanamente justo, nenhuma de suas criaturas é privilegiada e que ele não facilita mais o caminho a uns do que a outros. Sem nenhuma dúvida, a mesma senda está aberta a todo mundo, mas sem todos a percorrem com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem todos aproveitarão igualmente estas instruções que recebem. O espírito desta criança, embora jovem como encarnado, já viveu sem dúvida muito e certamente progrediu. Interessante, né? Semana que vem a gente vai falar aqui da música espírita. Aí, semana que vem você faz a aula aqui, Carmen. A música espírita. Leia aí para semana que vem você fazer aqui. A Carmen. Aí a gente termina aqui dizendo assim: os bons espíritos, achando-a então dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor com o aluno, em quem ele encontra felizes disposições. É neste sentido que é ditoso o médium entre muitos outros, que por seu adiantamento moral nenhum fruto retiram da sua mediunidade. Não há, portanto, neste caso, nem favor, nem privilégio, porém, bem uma recompensa. Se o espírito deixasse de ser digno dela, seria logo abandonado pelos seus bons guias, para ver acorrer em torno de si uma multidão de espíritos maus. Então a menina trazia consigo experiências passadas. Não era nenhum privilégio, ela merecia. Vai falar aqui da música espírita, mas sei só na aula que vem, né? Na aula que vem a gente vê isso. Chegamos na metade do livro. Estou ansioso para começar o Céu e Inferno.
Eu só não faço agora de 11 ao meio-dia porque fica cansativo, né? Senão a gente faria aqui. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos bons espíritos que nos protegeram, que nos inspiraram neste momento de estudos, ao altivo, aos espíritos guias da nossa casa, à minha amada Lourdinha, a Allan Kardec e a Leon Denis, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa casa, os nossos propósitos, em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno do livro Obras Póstumas, amanhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.